Pessoal, boa noite. Hoje aí temos um militante da válvula, assim como eu. O Manuel Felipe, ele é cardiologista e fellow de valvopatias do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, mestre em cardiologia pela Universidade de São Paulo e hoje é cardiologista e supervisor aí do pronto atendimento do Hospital DF-Star. Manuel, seja muito bem-vindo à nossa reunião, né? É um assunto que discutimos semanalmente, né, muitas vezes no Heart Team, do ponto de vista valvar, e sua contribuição aí vai ser enriquecedora. Tá bom? Obrigado. E a tela é toda sua. Obrigado, gente. Gostaria de agradecer. É sempre um prazer estar conversando com colegas sobre cardiologia de uma maneira geral. Como clínico, sou um apaixonado e as doenças valvares, elas remetem muito essa paixão pela cardiologia, porque cada paciente vai ser um desafio diferente. E hoje a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre a bola da vez. Durante muito tempo, a doença coronária foi a menina dos olhos da cardiologia, né, desde o advento das primeiras cirurgias cardíacas com o Dr. Favaloro lá na Cleveland Clinic, depois Dr. Zé Eduardo, que trouxe aqui o advento do stent para o Brasil, e a gente vivenciou muito. E quem foi de qualquer serviço de cardiologia do Brasil, e eu que tive o privilégio, né, de vivenciar um pouco da história, né, e da convivência com o Dr. Zé Eduardo lá no Dante, a gente via como a doença coronária ela habitava todos os setores da cardiologia. E aí, quando me questionaram, né, minha esposa me fez esse questionamento, mas por que você escolheu doença valvar? E aí, quando eu estava na cardiologia, né, alguns anos atrás, eu vi aquela chama que foi acendida na época da angioplastia, ela estava se voltando para as doenças valvares. E o desafio diário de cada paciente ser um desafio novo. Então, a gente nunca fala a mesma coisa. E agora a gente está reacendendo mais uma vez a chama quando a gente fala de uma válvula que até um tempo atrás era conhecida como a válvula esquecida, né? E hoje está na mesa principal de todos os congressos. Tive a oportunidade de estar agora no Valve in Rio, e ter a professora Rebeca Han falando, né? Vocês vão ver que ela vai habitar a grande parte aqui dos nossos slides, muitos trabalhos, então tem muita informação, mas eu tentei, né, trazer o máximo aí de conhecimento que a gente tem estudado desde os anos de fellow até a nossa prática diária e o que tem acontecido nos últimos anos, nos últimos congressos e o que está por vir. Pode passar. Não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. Próximo. E não tem como falar de doença valvar sem relembrar um pouco a anatomia, né, dessa válvula, como tudo que a gente vai trabalhar quando se trata principalmente de cardiopatia estrutural, a gente tem que ter a anatomia muito bem delineada, né? Então, uma válvula aí constituída por 3 folhetos, em geral, né, 40% a 50% dos casos, ela pode ter até 4 folhetos ou mais divisões, né? A gente vai ver que isso foi estudado agora recentemente, inclusive com algumas classificações, mas com 3 ou 4 folhetos na maior parte das vezes, né? 50%, 40% né, tem aí um folheto anterior, um posterior e um septal. As características dessa válvula, elas são muito peculiares, né, diferente da válvula mitral. Ela tem uma implantação aí um pouco mais apical, em torno de 10 milímetros de diferença. Os músculos papilares, né, que compõem essa estrutura valvar, eles são um tanto mais curtos e um tanto mais rígidos, e essa característica, esse detalhe é importante para a gente verificar para os ecocardiografistas, caso tenha algum, a gente vai observar muito mais aquele tethering quando a gente tem uma dilatação ventricular, justamente por essa
essa característica, né? Um músculo aí com as cordoalhas um pouco mais rígidas, um pouco mais encurtadas. Então essas características elas são um tanto importantes. E, além disso, as nuances, né, perivalvares que a gente tem, né, a coronária direita passando aí no próximo à válvula, as características do próprio ventrículo direito, né, a gente pode observar que o ventrículo direito tem uma massa muscular muito menor, né, em torno aí de 2/3 aí um terço a 2/3 da massa ventricular esquerda, tornando uma cavidade, né, mais volume dependente. Então, todas essas características que vão permear a válvula tricúspide, elas vão influenciar na maneira como a doença ela vai se desenvolver e como a gente vai tratar a doença, né, completamente diferente das outras válvulas, né? Isso quem está aí na cardiologia, quem mexe com doença valvar, não me deixa mentir que essas características elas tornam a válvula tricúspide um tanto desafiadora. Pode passar o próximo. Essa característica também, né, do formato em cela, a gente consegue ver aqui na imagem C, ela é um tanto curvada, então isso torna também as características no momento de plastiar, a estrutura da válvula, e quando você tem uma insuficiência mitral, uma insuficiência tricúspide, essa válvula ela fica, né, um pouco mais retificada, e todas essas características elas já foram um tanto comentadas, né, desde a década de 70, que são características que precisam ser respeitadas, uma vez que você vai realizar qualquer que seja o tratamento, tentando manter a estrutura anatômica usual e original, para que a gente não tenha nenhum problema, né, no desenvolvimento e na funcionalidade dessa válvula. Pode passar o próximo. E aí, quando a gente fala de tricúspide, o estado da arte, né, eu poderia até mudar o nome e o estado da arte da insuficiência tricúspide. Isso é interessante porque ao longo aqui dos meus aí, quase 10 anos de cardiologia, Saiu? Saiu, tá? Só um minutinho. Pronto. Gente, cadê a... Eu vou continuando aqui. Nos meus quase 10 anos de cardiologia, a gente praticamente, a gente vê muito pouco a estenose tricúspide, né? Ela é relatada em torno de 2,6% de todas as valvopatias tricúspides. E atualmente, né, nos últimos anos, agora eu tô sediado em Brasília, o único caso que eu presenciei de estenose tricúspide foi um paciente que tinha insuficiência tricúspide, foi para a cirurgia e acabou sendo plastiado, né, de maneira excessiva, então foi um caso de estenose iatrogênica, né? Então pode acontecer, logicamente, mas não é a regra. Em outra mão, né, a insuficiência tricúspide, ela permeia quase que 96% de todas as valvopatias, né? Manuel, E quando a gente... Voltou? Olá? Voltou sim, tá tranquilo. Eu não estava sabendo aqui, estava meio perdido, porque... Ok. Pronto, então a insuficiência tricúspide, ela permeia quase que 96% de todas as... E aí, logicamente, dividida aí em insuficiência primária e secundária, a gente vai discorrer mais... mas até então, até esses dados eles eram um pouco raros assim, de descrições, seja na literatura internacional, seja na própria literatura brasileira, devido, né, logicamente, à característica que a gente tinha de não dar tanta importância, né, para
para essa válvula, como a gente vem dando nos últimos anos, né, tamanha a repercussão que ela vem causando, seja de forma isolada, seja de forma associada às outras doenças, né? Então, conforme esse trabalho publicado em 2020, né, um levantamento hospitalar feito aí nos Estados Unidos, a gente consegue observar, né, que as causas de internação, né, pegaram os pacientes que tiveram internação hospitalar com insuficiência tricúspide e praticamente 50% desses pacientes tinham alguma causa cardiovascular como motivo da internação, e a insuficiência cardíaca, dentre as causas cardiovasculares, também era. Então, isso começou a chamar atenção, e logicamente causas não cardiovasculares também, como infecção, infecções de membros inferiores, características próprias daqueles pacientes que a gente sabe que tem insuficiência tricúspide, vai ter, logicamente, aí um IC à direita, e aqueles que têm, logicamente, uma doença do lado esquerdo, que a gente sabe que a grande maioria, uma vez que a insuficiência tricúspide funcional o grande fator aí causador das insuficiências tricúspides na atualidade. A gente tem degenerativa, uma pequena parcela, mas funcional, sem sombra de dúvida, a insuficiência tricúspide causada por alguma doença, mas isso também a gente vem mudando algum desses conceitos, como a gente vai ver alguns trabalhos mostrando as classificações novas, né, causadas, né, insuficiência causada por dispositivo, insuficiência causada por fibrilação atrial. Então, ao longo dos anos, a gente foi, pelo menos dos 5 anos para cá, a gente viu a literatura modificar sobremaneira a respeito de uma única válvula, né? Então, muita informação que a gente vai tentar trazer aqui aos poucos para a gente tentar condensar aí o que a gente tem de novo na doença tricúspide. Pode passar o próximo. Contemporâneo a esse outro trabalho, né, a gente teve também um grande trabalho aí, um registro chinês com mais de 9.000 pacientes, e onde a gente observa, né, que a segunda valvopatia nessa população, a população representativa, depois da insuficiência mitral, a gente tem a insuficiência tricúspide como uma das valvopatias aí mais prevalentes, né? Tanto que nessa imagem a gente nem cita estenose tricúspide. Então, já focando aqui a nossa aula, a gente vai falar basicamente, né, de insuficiência tricúspide, o que é que a gente tem de novo, né, e é o motivo aqui pelo qual a gente está se reunindo hoje. Pode passar. Essa foi a imagem que eu coloquei, né, na apresentação da minha dissertação de mestrado, né, o melhor profeta do futuro é o passado. Então, nada melhor para a gente entender a conjuntura atual da doença tricúspide, a gente voltar um pouquinho aí para o passado, para a gente fazer um apanhado e colocar aí quem não está, logicamente, tem cardiologistas extremamente experientes, mas caso tenha estudantes também, para eles entenderem em que pé está a doença tricúspide e o porquê que hoje a gente tem tanta coisa para falar dela e como é que foi essa evolução aí nos últimos anos. Pode passar. Então, conhecida como Forgotten Valve, né? Então a gente tem 2 trabalhos aí interessantes, e como um apaixonado por história, né, um trabalho publicado na década de 70, né, pelo Carpentier, o mesmo que trouxe aí uma classificação extremamente importante da insuficiência mitral, que a gente acaba utilizando também a classificação de Carpentier para a insuficiência tricúspide, mostrando as características de como operar e como era falho os resultados naquela época. É interessante a gente verificar isso,
como eles não estavam muito animados, porque da forma como era operado no começo, e a gente sabe, tem quase 50 anos essa publicação, né, a gente tinha, voltava-se, né, o paciente ele tinha recorrência, né, falha nas aplicaturas, deiscência cirúrgica, enfim, por N questões. Mas desde a década de 70, né, já se falava da importância e demonstrando os resultados, né, tanto do tratamento da doença tricúspide, logicamente, na época, associada quando se tratava a doença mitral, que até então a gente tinha uma prevalência muito alta de doença reumática, né? E esse outro trabalho, né, o trabalho original, publicado em 1972, é o trabalho do De Vega, e aí depois foi republicado como um documento histórico, né, em 2012, no Circulation, falando da técnica, né, que a gente utilizou, e também os presentes aqui sabem, né, que era a plastia tricúspide, a De Vega, né, ele demonstrando as características dos outros tipos cirúrgicos, e é interessante a gente observar nas referências desses trabalhos, né, que a gente observa, né, Cabrol, o próprio Brown Audi, né, o Carpentier, né, o pessoal que deu nome às técnicas cirúrgicas que nós vemos hoje, é quem estava no momento ousando, né, e tentando fazer ciência quando se era tão difícil e com pouco recurso como a gente tem hoje. Mas já demonstrando as características da técnica, a própria técnica de De Vega que foi utilizada e é utilizada, né? Atualmente, hoje, a gente vai falar, né, com as plastias com anéis semirrígidos, enfim, a tendência é que se utilize, mas durante muito tempo, enquanto eu estive no Dante, né, a gente ouvia-se muito falar, né, nas plastias e na técnica de De Vega, que era a correção da insuficiência tricúspide, com sutura do próprio anel, né, para correção da insuficiência. Então, há muito tempo atrás se falava dessa válvula, mas a gente vai observar, pode passar o próximo, que assim, nesse trabalho do Dreyfus, né, quase 30 anos depois, se tinha a dúvida que tinha lá atrás, quase 30 anos, se manteve ao longo dos anos, quase que como realmente perpetuando aí o esquecimento da válvula, que não se sabia qual era o melhor critério cirúrgico para aquela válvula, né? Se apenas uma dilatação do anel era suficiente para se operar ou necessário ter regurgitação. Nesse trabalho do Dreyfus, ele fez um levantado de alguns pacientes que foram para a cirurgia da tricúspide, para pacientes que iam para a cirurgia mitral, e aí ele separou em dois grupos, né? Um grupo que ele fez a cirurgia da tricúspide junto e um que ele só manteve em tratamento clínico, né? Só operou a mitral. Pode passar. O próximo. E antigamente, né, se consideravam para se operar, né, a medida do anel com uma réguazinha, e nesse trabalho, né, não se utilizavam as medidas atuais, né, a medida era em torno de 70 milímetros do ânulo. Então, ele considerava uma dilatação do ânulo acima de 70 milímetros, e esse perfil de pacientes iriam para a plastia tricúspide. E aí uma parte, um grupo 1, né, ele deixou em tratamento clínico, e o grupo 2 ele foi para a plastia mitral mais a plastia tricúspide. Pode passar. E a gente consegue observar, né, pode passar o próximo,
que aqueles pacientes do grupo 1 que ficaram só com o tratamento da mitral, ao longo dos anos eles foram evoluindo, né, para algum grau de regurgitação, grau 2, 3 ou 4. E aqueles pacientes que eles trataram, né, com a plastia tricúspide no momento do tratamento da válvula mitral, né, de uma doença do lado esquerdo, esses pacientes tiveram uma boa evolução. Mas até o período, eles tinham uma dúvida, né? Nem todo paciente que tinha dilatação do anel, ele tinha regurgitação. Uma vez que a gente sabe que a regurgitação mitral, ela é influenciada pela pré-carga, pela pós-carga, pela característica do ventrículo, pelo grau de volemia do paciente. Então, quase que 30 anos depois dos primeiros trabalhos, né, ainda se tinha, né, questionamentos a respeito de quando eu tratar esse paciente, né? E nesse caso especificamente, né, os pacientes que ficaram, como não era uma regra, né, os pacientes que ficavam em tratamento clínico com a ideia de que, ao corrigir o lado esquerdo, o lado direito melhoraria, porque você reduziria, se fosse uma estenose mitral ou uma insuficiência mitral, você reduziria as pressões de enchimento ali no átrio esquerdo e, logicamente, você teria uma melhora. Porém, isso que era um axioma durante muito tempo, foi caindo por terra, né? E aí, a partir desses casos, né, não só eu, como muitos que estão assistindo essa aula, começamos a vivenciar, né, a famosa The Forgotten Valve, a válvula esquecida, que é lá, não, a gente vai deixar em tratamento clínico, vai aumentar o tempo cirúrgico. E a gente foi observando que essa doença tricúspide, ela foi se mantendo e ela foi se perpetuando, né? Porque por N motivos, né? Hoje nós somos, né? Eu sou especialista em doença valvar, então acaba que eu tenho uma amostra enviesada, mas todos os serviços são quase mais de 10 mil pacientes vistos aí nos últimos anos. Aí, logicamente, a gente vai focar mais, né, nessa situação de ter, de observar, mas por que é que não foi operado na época? Até então, a gente não tem literatura e não tinha literatura que suplantasse. Até 2020, nós tínhamos trabalhos sendo publicados demonstrando que a plastia tricúspide, em algumas situações, ela não modificava mortalidade, mas a gente sabe que hoje, com a evolução da técnica cirúrgica e com as características, ela tem uma capacidade de reduzir morbidade, reduzir internação por insuficiência cardíaca. Então, de maneira indireta, hoje os trabalhos eles têm sido feitos de maneira a colocar um desfecho composto, onde você consegue dar um poder maior para essas técnicas. Então, na minha opinião, hoje o que a gente tem mudado, né, esse paradigma de que vale a pena tratar a tricúspide. E na minha opinião, e eu já tinha essa opinião há pelo menos uns 5 anos atrás, né, a gente estava só aguardando o momento certo para que a gente não tratasse só quando fosse tratar o lado esquerdo, mas tivesse a oportunidade de tratar a válvula, uma vez que a gente vai observar aí nos trabalhos que a doença ela vai evoluir, é uma doença multiorgânica, né? Tem N fatores envolvidos com elevada morbimortalidade para esses pacientes. A gente só precisa do mecanismo certo para que a gente consiga tratar essa válvula. Pode passar o próximo. Aqui a técnica de De Vega, né, ele descrevendo como era a característica, um cateterismo mostrando aí a coronária direita, né, e o cuidado que tinha que se ter ao aplicar a válvula para que você não atingisse. Pode passar o próximo. Aqui a técnica de Vega modificada, né, em publicações mais recentes, né, mostrando que ainda, né, com quase 45, mais de quase 50 anos, né, ainda é uma técnica utilizada.
né? Lembrando que anel de anuloplastia não está disponível em todas as regiões do Brasil, né? Então a gente tem que adequar a técnica, né? E uma coisa que o De Vega falava que era uma técnica reprodutível, né? Então não tem que ser reprodutível. Não dá para a gente falar em device, em terapias novas, né? Se a gente não conseguir, às vezes, fazer o básico em algumas regiões. Pode passar o próximo. Né, as técnicas aí de anuloplastia, com anéis semirrígidos, né, com características próprias, com curvaturas próprias. Então, temos anéis, né, tricúspide dedicados, né, respeitando aí a anatomia da válvula. Pode passar o próximo. E quando eu acreditei, né, com o advento aí de 2014, 2015, 2017, com as afirmações do Dreyfus, que a válvula ela ia passar a ser lembrada, mas daí, na minha opinião, essa frase é minha, né? The remember valve not too much. Né? O que é que a gente observou? A gente observou que as diretrizes, elas, desde 2014, enfim, elas mantiveram, né, as indicações de cirurgia, pode passar o próximo, da válvula tricúspide, né, e a gente consegue observar at the time of the left side valve surgery. Então, é só quando você fosse operar o lado esquerdo, você consideraria mexer na tricúspide. E isso me causava um certo incômodo, mas lógico, né? É aquele afã de você tratar, mas como um defensor também da medicina baseada em evidência, se não está publicado, não é verdade, né? A gente sabe que existe o conhecimento associado, mas a gente sabe que até se prove o contrário, eu tenho que uma terapia ela não tem benefício, então eu tenho que derrubar a hipótese da nulidade, né? E até então, para a doença valvar, vocês vão te convir que é difícil você desenvolver trabalhos, né, principalmente em algumas situações, né, principalmente como o Dr. Souza agora falou, né, quando não há indústria farmacêutica, quando não há um conflito financeiro envolvido aí no patrocínio. Então, durante, né, mais ou menos aí quase 50 anos, se mantiveram as indicações de tratamento da doença valvar tricúspide, só em situações, né, se fosse uma doença primária, logicamente, a gente iria operar, isso não há dúvida, mas com a classe de indicação diferente das outras valvas, né, onde a gente tinha classe de indicação 1 até para a doença primária, a gente tinha classe de indicação 2A. Em outras situações, vocês podem observar, né, no decorrer das diretrizes, né, as indicações com uma estrutura literária fraca para suplantar. É tão fraca que eu lembro de ter feito milhões e milhões de reuniões de Heart Team, né? Lá no Dante a gente chamava o Valve Clinic na sexta-feira, que tinha reunião cirúrgica na terça e o Valve Clinic na sexta, na minha época de fellow, eu que preparava, e quase que 100% dos casos do Valve Clinic eram casos de tricúspide, que eram forgotten valve, né, pacientes que já tinham tido múltiplas cirurgias, ou em mitral, ou em aórtica, que a tricúspide não foi operada, e a gente acabava decidindo, né, por tratamento clínico, porque, não vai mexer na tricúspide, mas já tentou paciente com, né, lá no ambulatório da doutora Edileide, com 12 comprimidos de furosemida, com triplo bloqueio diurético, fígado nas alturas, mas o suporte que a gente tinha era uma indicação 2B, né, se não tivesse mais nada, e o cirurgião, com razão, logicamente, a gente não tinha substrato, para tentar trazer uma melhora para aquele vazamento valvar. Né? Então, ela continuou aí relegada nas diretrizes, né, com a reprodução da literatura que a gente tinha até então. Pode passar o próximo.
Próximo. Então, em 2017, né, que foi uma atualização da diretriz americana, né? Ele pulou a tricúspide. Então, not too much. Então, manteve a indicação de 2014, que até então era mais ou menos a mesma indicação da década de 70. Pode passar o próximo. 2020, né? Tivemos uma nova diretriz americana. E aí a nova diretriz americana, pode passar o próximo, também manteve a indicação, né, a indicação de 2014, né? Então a gente não teve atualização. Então aí quase 50 anos a gente, vou mexer na tricúspide quando eu mexer do lado esquerdo. Em algumas raras situações, a gente avalia mais com indicação 2B. Então, a gente teve uma manutenção aí, então ela estava sendo colocada nas diretrizes, mas por falta, né, de substrato literário, né, e a gente viu que aquele grande trabalho nos Estados Unidos, na China, começaram a sair em 2020. Então, a diretriz, quando ela sai em 2020, são referências de pelo menos 5 anos atrás. Então, a gente ainda estava engateando na literatura para tentar buscar entender melhor a repercussão e buscar substrato para conseguir tratar a válvula tricúspide. Pode passar o próximo. A diretriz brasileira de 2020, né, veio com algumas novidades. Pode passar o próximo. Né, com esse fluxograma mais explicativo, né, tentando trazer aí um entendimento melhor para o cardiologista, né, não especialista, enfim. E foi uma diretriz que já começou a usar, né, como a gente já tinha os primeiros trabalhos, né, de tratamento percutâneo da doença aórtica, né, os partners, em 2013, né, os primeiros trabalhos do MitraClip com o Everest. Então, de algum modo, né, eu tive a oportunidade, né, de conversar um pouco sobre a diretriz na época que eu estava no Dante, agora mais recentemente com o Dr. Flávio, que é um visionário, né, da cardiopatia estrutural, né, como cardiologista clínico, tanto ele quanto o Dr. Auristela. E aí ele vem falando, né, do early surgery, né, então talvez comece, né, e aí o tratamento transcatéter começou a aparecer, né, para válvula tricúspide, sem nunca ter acontecido, né, como uma possibilidade, como um off-label, né, como alguma coisa nesse sentido. Né? Então, foi a primeira diretriz que começou a pensar numa possibilidade de saída, logicamente, a expectativa do que a gente teria aí dos trabalhos nos próximos anos. Né? Pode passar. Próximo. E aí a gente consegue ver aí, né, um tratamento transcatéter, né, então tratamentos aí que estavam ainda em estudo, como uma indicação aí 2B, quando nem a diretriz americana, nem a europeia até então citavam possibilidades, né, mas aqui, né, eu estava 2020, eu acho que eu estava terminando o meu fellow, a gente já começava a vislumbrar o que estaria por vir. Inclusive, pensei na possibilidade de fazer um doutorado, enfim, a gente discutia nas reuniões que era necessário ter um score para tricúspide, para entender melhor, né? E aí esses vislumbres, né, e essas elucubrações que a gente tinha, eles foram começando a serem publicados. E aí, de fato, realmente, na minha opinião, a válvula ela foi deixando, né, de ser tão esquecida aí nesses últimos
nesses últimos anos e passou a entrar no cenário, né, no cenário mundial de estudo e de preocupação, enfim, e é o motivo pelo qual a gente está conversando hoje. Pode passar o próximo. Que é a diretriz do ESC, né? Pode passar. Também com avaliação aí, uma possibilidade transcatéter, né? Ele sai um ano depois da nossa diretriz brasileira, né? E ainda com indicação aí 2B também já pegando o gancho, pode passar, dos trabalhos que estavam ou estariam por vir, né? Uma vez que até então, qual era a ideia que a gente se tinha, né? Era quase que um paralelo, né, dos trabalhos do COEPT e do Mitrefar, né? Não fazia muito sentido tratar insuficiência mitral funcional peito aberto. Então, se desenvolveram dispositivos, né, como o MitraClip, CardioBand, entre outros dispositivos, para tentar transpassar essa possibilidade, uma vez que eram pacientes de alto risco cirúrgico, né? E aí, talvez, né, utilizando aí a analogia à mãe da razão, pensaram, não, então para a tricúspide a gente tem que pensar em alguma coisa nesse sentido, uma vez que nos últimos 50 anos ninguém quis abrir um peito para tratar uma tricúspide isolada, né? E também pacientes de altíssimo risco cirúrgico, né? Com raras exceções, a gente vai observar isso. Então, a gente começava a ver uma luz no fim do túnel nessa história de evolução do tratamento da doença tricúspide. Pode passar. E aí, com esse vislumbre, né, quase que como um passe de mágica, vários trabalhos começaram a sair, né, para a alegria dos intervencionistas, dos ecocardiografistas e do clínico, né, apaixonado, né? Então a válvula, que era até então esquecida e relegada, né, passou a ser conhecida também em algumas rodas, né, The Forgotten Valve, como The Killer Queen, né, a rainha assassina. Por quê? Porque a gente estava observando um incremento de mortalidade importante. E não só isso, né? A gente observava que nos pacientes com insuficiência, com estenose aórtica, com insuficiência mitral, né, a gente tinha também, né, uma parcela significativa de até 40%, 50% com doença multivalvar, sendo a insuficiência tricúspide essa patologia, né, por todas essas características que a gente já falou, né? Então, pacientes de altíssimo risco cirúrgico, né, com N situações, né, e a gente relembra um pouco das diretrizes, né, que uma das contraindicações para você tratar a tricúspide é quando você já tivesse uma disfunção do VD importante, né, porque a gente sabe que na hora que você tratasse a tricúspide, você automaticamente aumentaria a pós-carga e esse VD entraria em falência, né, e a gente experimentou isso em algumas situações, a gente observou esses pacientes evoluírem com disfunção. Então, a gente precisaria de algum dispositivo, né, menos cruento para que a gente pudesse tratar. Mas que para tratar a doença valvar e a insuficiência tricúspide, né, que talvez o foco, né, 99% aqui da nossa aula, a gente precisava entender melhor as características, né? E aí, com o aparato tecnológico, ecocardiográfico, né? Até então, aquela classificação que a gente tinha da American Heart, né? Estágio A, B, C e D, que até severe, né? Até acentuado, a gente começou a experimentar, né, tricúspides maiores, né, com eros maiores, com orifícios maiores, com venas maiores, e aí veio uma classificação nova em 2019, né, com a IT massiva e a IT torrencial, né? Então aqui começava a surgir praticamente, né, uma nova aba da história da doença valvar. Você tem, né, várias classificações e várias estruturas e como tratar, né,
recentemente eu estou com vários pacientes, a gente está selecionando algum desses pacientes para trabalhos, né, para desenvolvimento de dispositivos, e a gente sabe que é importante saber essas definições e esses gradis, uma vez que, por exemplo, né, um paciente com ET torrencial, eu não tenho zona de coaptação, né? A tricúspide, ela tem uma zona de coaptação que ela vai até 5 milímetros, mesmo com o anel alargado. Isso é como se fosse uma reserva, né? Mas pacientes com IT torrencial, eles têm, às vezes, um orifício de 1 centímetro. Então, por exemplo, não dá para eu falar em triclip, né, em Pascal, não dá, né? Não dá para eu pensar numa terapia como essa. Então, eu tenho que planejar uma outra terapia, né? Um trick valve, ou uma válvula dedicada para essa válvula onde você tem, né, onde você tem um orifício, né, um anel muito dilatado, né? Então, com base nisso, né, os neurônios aí dos pesquisadores, né, o João Cavalcante, especialista em imagem lá de Fortaleza, que mora fora do Brasil, enfim, a Tisane, a hemodinamicista fez Dante fora do Brasil, então, assim, nomes conhecidos, estão aí incessantemente, doutora Rebeca Han, sem sombra de dúvida, aí, desenvolvendo classificações e graduações para que a gente consiga hoje pensar em quais estratégias a gente vai ter para esse perfil de paciente. Próximo. E aí, assim, novos conceitos também, classificações, né? A própria IT primária, que já tinha embaixo, a gente consegue ver aí a classificação de Carpentier, né? 3A, que é uma doença valvar primária por doença reumática, que hoje a gente vê numa proporção menor, dependendo da região, o prolapso, enfim, perfuração de folheto, que são lesões, não, são lesões primárias da válvula, a doença valvar tricúspide causada pelo impingement, né, do fio do marca-passo, então foi colocada também. Eu particularmente acabo tratando como uma doença primária também, encaminhando aí para o tratamento cirúrgico quando é possível, né? Às vezes a modificação, o anel ou às vezes a própria implante de uma prótese, e, logicamente, a insuficiência funcional, que ainda é dividida, né, em atrial, quando você tem um componente de dilatação atrial, quando você tem fibrilação atrial, por exemplo, ou uma insuficiência tricúspide ventricular, né, que o ecocardiografista ele vai conseguir definir isso bem para a gente. Né? Então, como eu falei lá atrás, né, da característica da válvula, por ser uma característica com folheto, com músculos papilares menores, com cordoalhas menores, a gente tem, né, um tethering, que é esse repuxamento aí dos folhetos, formando aí e gerando essa regurgitação. E, então, são características que são importantes, porque isso vai determinar como é que a gente vai planejar o tratamento desse paciente. Se eu vou usar clip, se eu vou usar cardioband, se eu vou planejar colocar uma prótese, se ele vai para a cirurgia, e na cirurgia como é que isso vai ser feito, se eu vou precisar fazer uma neocorda, se eu vou precisar reconstruir esse folheto, enfim. Então, são inúmeras possibilidades que hoje a gente senta o ecocardiografista, o cirurgião, o clínico, e a gente fica aí debruçado sobre essas informações para a gente tentar planejar e entregar, né, o melhor tratamento para esse paciente. Próximo. Aqui a classificação, né, dos tipos de válvulas, né, dos tipos de folhetos, né, a distribuição desses folhetos. Assim como a gente tem na doença bicúspide, né, os tipos de doença aórtica bicúspide, né, agora a gente tem também, né, então, para muitos trabalhos
recentes. Pode passar o próximo. Classificações, investigações quanto ao melhor método de análise, né, da regurgitação de maneira quantitativa, né, ecocardiograficamente falando. Pode passar o próximo. E a multimodalidade, né? Então, todos os trabalhos recentes, né, com a aval aí da Rebecca Hahn, formando uma conjunção dos múltiplos dispositivos, né, seja a ecocardiografia, seja a tomografia, seja a ressonância, e como é que essas modalidades elas são utilizadas, né? E eu costumo lançar mão de todas elas, principalmente quando eu quero manter o paciente em tratamento clínico, né? Quando eu tenho dúvida. Quando é um paciente com indicação clássica, o eco e sintoma e algumas outras alterações é fácil, né? Aquele paciente que a gente fala que leu a diretriz. Mas quando o paciente e eu como acabo sendo segunda opinião aqui para não só aqui para Brasília, né, mas hoje eu atendo paciente no Brasil, fora do Brasil, a gente acaba tendo que lançar mão de um volume aí de exames que, logicamente, de maneira inócua, né, para que a gente tenha a melhor resposta. Pode passar o próximo. E aí, quando a gente fala de multimodalidade, né, assim, aqui um exemplo, né, de uma ressonância, calculando aí o volume regurgitante, que até então a gente estava acostumado a ver só no eco, e a fração regurgitante. Então, a gente sabe que a ressonância é muito bom para avaliar a função do VD. Então, quando tem algumas situações onde eu tenho dúvida da real função do VD, e eu vou lançar mão de uma ressonância, a gente já faz uma ressonância com protocolo específico para fazer a avaliação também da válvula, uma avaliação funcional, enfim. Então, tem muitas situações que a gente pode lançar a mão. Próximo. Aqui uma ressonância 4D, né? A gente consegue ver o fluxo regurgitante aí da tricúspide com alguns métodos de reconstrução de imagem, né? Então também são, né, métodos ainda novos, caros, que ainda não estão aplicados na realidade atual, mas ainda como mecanismos aí de pesquisa, mas que a gente tem que estar lançando mão e se atualizando, e sempre que possível, né, quando vem um caso aí duvidoso, a gente tenta lançar mão de uma terapia nova ou de um método novo para a gente tentar entender melhor e criar, né, substrato e literatura para que a gente consiga aí entregar o melhor para os nossos pacientes. Pode passar o próximo, que é a tomografia, né? A tomografia a gente utiliza bastante, principalmente quando a gente vai programar aí trick valve ou o próprio tratamento aí hoje com os novos dispositivos. Então, são as angiotomografias que a gente consegue avaliar toda a estrutura da cava, os acessos venosos, e hoje a gente consegue ter também uma visão da válvula em algumas situações. Né? Aqui é um orifício regurgitante, 0,73, né? Que a gente consegue ver bem pelo ecocardiograma, né? Pelo ecocardiograma 3D, enfim, em situações, mas se o paciente ele vai submeter já um exame por outro motivo e você quer já aproveitar aquela oportunidade, uma dose baixa de contraste, e aquilo vai, de algum modo, né, beneficiar o paciente no diagnóstico, a gente tem que saber que existe essa possibilidade. Eu acho que a função é essa, mas a tomografia a gente usa principalmente já no planejamento, como eu vou mostrar mais à frente. Pode passar o próximo. Aqui ainda a tomografia, né, mostrando também a análise, né, análise de diâmetros, análise valvar, a medida do ânulo, né,
Um ângulo que, no passado, no trabalho do Dreyfus, né, a gente utilizava, eles só mandavam para a cirurgia um ângulo acima de 70. Hoje, as nossas diretrizes, acima de 40. Então, pelo menos nisso, nesses 50 anos aí, a gente reduziu uns 30 milímetros na indicação, mas eu acho incrível essa evolução, né, a gente saber que a gente está vivenciando isso, né, essa evolução na literatura. É louvável, né, de quem lá atrás produziu aí esse calçamento para que a gente conseguisse caminhar hoje. Pode passar os próximos. E aqui um caso interessante, né, um paciente meu de consultório, 36 anos, com uma insuficiência tricúspide acentuada, sem causa aparente, né? Eu já mandei para congresso paciente um jovem que teve um commotion cord, né, com uma tricúspide anterior, bateu o tórax, e aí 8 anos depois, bateu no guidão da moto, desenvolveu uma insuficiência tricúspide. Essa paciente não, policial, né, faz atividade física em alta intensidade, corredora, faz uso de esteroide anabolizante, mas até então, né, a gente investigou tudo, revirou ela de cabeça para baixo, ao contrário, e não encontrou uma causa aparente da insuficiência tricúspide acentuada, né? E aí fomos investigar, será que tem alguma causa de hipertensão pulmonar? E aí o que chamava a atenção é o ecocardiograma não tinha hipertensão pulmonar. Ela fez um CAT direito que veio com hipertensão pulmonar no repouso, né, bem limítrofe, veio ali uma pressão arterial média ali capilar de 25. E aí a gente ainda ficou na dúvida, mas essa hipertensão pulmonar que está causando a insuficiência tricúspide, né, um caso. E aí, em conjunto, aqui encaminhei para um especialista em HP aqui em Brasília, e aí que tinha um contato com o ambulatório do grupo de circulação pulmonar da Paulista. E aí a gente encaminhou lá, e então essa paciente entrou num grupo de pesquisa e fez um cateterismo cardíaco com esforço, para a gente tentar entender. E o interessante dessa paciente é que no repouso ela tem hipertensão pulmonar, e no esforço ela tem uma boa vasodilatação pulmonar e a hipertensão pulmonar dela some, né? Sem repercussão. Então, a princípio, não é uma hipertensão pulmonar primária, né? Nem secundária, a princípio, mas ela tem uma hipertensão pulmonar que pode, de algum modo, justificar a insuficiência tricúspide. Logicamente, o uso de esteroide anabolizante, sim, eu não achei nada na literatura que justificasse, então acaba que é uma paciente que a gente está com uma interrogação, né? Tem uma insuficiência tricúspide importante, sem nenhuma causa primária, não é reumática, não é endocardite, nada, né? E tem algumas dessas alterações e que a gente segue em acompanhamento clínico, uma vez que é uma paciente completamente assintomática, né? Então, não tem ainda uma causa específica que indique o tratamento. Então, a gente vem acompanhando essa paciente. Então, né, então mais uma modalidade aí, o cateterismo de esforço, que no momento aí utilizado em protocolo de pesquisa, mas que auxiliou a gente também nessa avaliação de uma doente onde a gente não tem ainda um diagnóstico fechado. Pode passar. E aí as multimodalidades na avaliação valvar, né, com protocolos específicos, né? Então aqui a TricValve, né, que é um sistema bicaval, onde você não resolve a insuficiência tricúspide, mas você, né, coloca um dispositivo, né, na cava superior e na cava inferior, e você transforma o átrio e o ventrículo em uma grande cavidade, né? Você ventriculariza o átrio ou atrializa o ventrículo, enfim, você transforma tudo numa grande cavidade. Então tem algumas indicações específicas, né? E aí tem aqui a referência, né? Caso queiram olhar o protocolo, então a gente pode passar o próximo. Então a gente utiliza, né, para realizar as medidas específicas na escolha das próteses, né? Então, até um tempo atrás, a gente não tinha essa
possibilidade, né? Então, hoje a gente tem dispositivos tricúspide dedicados para que a gente consiga oferecer aí uma melhoria de sintomatologia, enfim, né? Eu tenho pacientes no meu ambulatório aí tomando 16, 17 comprimidos de diurético, né? 12 de furosemida, mais hidroclorotiazida, mais espironolactona. Então, são pacientes que descompensam de maneira repetida, qualidade de vida muito ruim. Então, hoje, mais do que nunca, eu tenho a grande certeza que tratar tricúspide, mesmo que os tratamentos menos invasivos ainda não tenham mostrado redução de mortalidade, a gente sabe que se você der um ano de qualidade de vida para um paciente desse, com redução de internação hospitalar, sem internação por insuficiência cardíaca, no longo prazo você vai dar mais qualidade de vida e dignidade para que esses pacientes tenham mais qualidade de vida, né? Então, isso daí também tem entrado, né, aqueles questionários nos trabalhos. Pode passar o próximo. O protocolo aqui da LuxValve, né? Então, aqui foi o Dr. Vinícius Esteves, um amigo, né? Hemodinamicista, implantou a primeira LuxValve, que é uma válvula própria para tricúspide, o primeiro caso da América Latina. Eu havia selecionado o segundo caso aqui em Brasília, mas fatidicamente a paciente teve Covid na véspera, então veio a equipe da França para fazer o caso, então a gente preferiu postergar. Então a gente ainda está aí com mais um caso, então o pessoal já tem, né, a casuística fora do Brasil, né, com resultados ótimos, né, com o implante da transjugular, né, então um implante fácil. Então, a gente já utilizou também o protocolo de imagem para captar a imagem de alguns pacientes aqui. Então, caso tenham interesse também, tenham tricúspides aí precisando de tratamento, a gente tem os contatos, enfim, né? Ao longo desse ano aí a equipe deve estar vindo para fazer mais alguns casos no Brasil, para que a gente consiga os certificados da Anvisa, para que a gente tenha mais essa possibilidade de tratamento. Pode passar o próximo. 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 Então, o resumo da nossa aula nada mais né, do que falar de insuficiência tricúspide, né? Então, hoje, agora, temos a evolução aí de pacientes com insuficiência tricúspide severa, né, acentuada, mostrando realmente uma mortalidade alta, aí, chegando a 40%, semelhante aos pacientes com insuficiência mitral, né, no longo prazo, até maior, uma vez que esses pacientes com insuficiência tricúspide eles já têm alguma outra valvopatia, outra comorbidade, ou cirurgia prévia, que acaba agregando valor e risco nesse perfil de pacientes. Pode passar? E aí, nesse trabalho, ele mostra alguns critérios de risco, né? E a gente havia pensado nisso, poxa, que critérios são fatores de risco para aumentar a mortalidade? Só que como não se tinham dados, né? Mas, logicamente, hoje, com os trabalhos de TAV, né, e a coleta, né, de informação em banco de dados, principalmente quando você tem estenose aórtica, insuficiência tricúspide, a gente conseguiu começar a entender melhor e ver algumas características, né? Aumento do átrio esquerdo, né? Queda de albumina, uma vez que às vezes você tem acometimento hepático, aumento dos níveis de ureia, hipertensão pulmonar, né? Criando, né, alguns trabalhos, alguns risk factors, ou risk scores, né? Mostrando a gravidade desses pacientes e pontuando, logicamente, num Kaplan-Meier a sobrevida quando esses pacientes pontuavam. Isso tem ajudado nós, clínicos, né, que tratamos esse perfil de pacientes, na hora de ratificar a indicação e justificar para o convênio com os relatórios que a gente precisa fazer, quando a gente vislumbra, né, o tratamento para esses pacientes, principalmente quando são tratamentos não habituais, né, não a cirurgia cardíaca, né, são tratamentos novos. Então, a gente precisa ter muito substrato aí na literatura mostrando que esse paciente vai se beneficiar e uma vez que não trate,
a mortalidade aumentada, enfim. Né? E atualmente, antigamente a gente só tinha, né, STS ou SCORE, que eram scores mais voltados para outros tipos de cirurgias, né? Pode passar o próximo. Apesar de ser cirurgia cardíaca, não era um. Pode passar o próximo. Aí mostrando, né, o paciente que pontua 4, né, uma sobrevida mais baixa. O próximo. Aqui é um organograma, né, mostrando uma doença multiorgânica, daí esses critérios, né, albumina, átrio, né, alteração da ureia, enfim, hipertensão pulmonar, que é isso que a gente observa nesse perfil de pacientes, né, pacientes fazem congestão cardiorrenal, ascite, né, são pacientes emagrecidos, são pacientes sarcopênicos, edema de membro inferior, dermatite ocre, ferida, infecções de pele de repetição. Então, tudo isso que eu estou falando é o que eu tenho no meu dia a dia, né, no consultório. Então, mostrando realmente a importância da gente vislumbrar esse paciente hoje como um paciente bem grave. E aí, logicamente, né, deixando aí a válvula tricúspide de ser realmente esquecida e passando aí como a bola da vez. Pelo menos nos próximos 5 anos a gente vai ter muita coisa aí para aprender e para inovar com a doença valvar tricúspide. O próximo. E aí fomos contemplados, né, também, né, nos últimos 2 anos, né, como eu havia dito, né, a gente não tinha um score, né, nossa aula está aqui se aproximando do fim, né, então aqui eu vos apresento o TriScore, né, que é um score, né, que leva em consideração idade, classe funcional, alterações anatômicas, quantidade de dose de furosemida, taxa de filtração glomerular, elevação de bilirrubina, fração de ejeção, né, e disfunção ventricular direita. Então, um score incrível, né, que consegue realmente retratar bem todas as características de um paciente que se apresenta para a gente, e a gente não tinha uma avaliação mais criteriosa para documentar e saber se vale a pena ou não. E aí, quando a gente preenche esses scores, pode passar o próximo. E caso esse paciente pontue os 12, eu tenho um paciente que pontuou os 12, a mortalidade aí é de 65%, né? Então, se a gente fizer um paralelo com STS e Euroscore, né, que são quando estão acima de 8, né, é alto risco cirúrgico ou risco proibitivo, a gente tem que ter uma terapia nova, a gente tem que ter uma terapia transcatéter para tratar esse paciente, né? Para tratar esse perfil de paciente, porque é um risco cirúrgico realmente proibitivo, né? Então, faz sentido agora, né? Nós somos os médicos do dia seguinte, então muitas vezes a válvula não era esquecida porque o cirurgião às vezes ele já tinha uma impressão de que realmente era um paciente com alta mortalidade, tudo, mas hoje com esse substrato a gente consegue desenhar melhor que estratégia a gente vai tomar para o nosso paciente. Pode passar o próximo. E onde nós estamos, né? Então, assim, em 2023, hoje, né, esse trabalho mostrando o ganho de mercado no tratamento e no desenvolvimento é onde, né, um investimento financeiro ele vai entrar, né? Então, a gente vai ter aí um crescimento aí de quase 6% de investimento com o desenvolvimento de devices. Então, realmente, agora, como eu falei, a tricúspide é a bola da vez. E não só isso, a doença ela vai aumentar. Eu já falei há uns 2 anos atrás, a população brasileira ela vai envelhecer e 10% dessa população nos próximos 20 anos vai ter aí acima de 75 anos. E desses 10%, né, 3%, a gente vai ter em torno aí de 250 milhões de habitantes, 3% vão ter estenose aórtica acentuada. Então, a gente vai ter, hoje a gente trata aí quase 130 mil pacientes ano. Então, nos próximos anos, a gente vai ter 1 milhão, né, 20 anos, 1 milhão de estenoses aórticas acentuadas precisando de tratamento.
Desse 1 milhão, a gente já sabe na literatura que até 50% pode ter insuficiência tricúspide junto. A gente tem mais aí uma porcentagem de insuficiência mitral, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, né? Fora os reumáticos, que eu não estou nem falando, que é minha paixão, né? A gente não está tratando direito, né? Hoje o reumático que a gente trata, ele foi o reumático que teve febre reumática há 28 anos atrás. Então, nos próximos 20 anos, a gente vai ter uma epidemia de doença valvar, pelo menos aí 5 milhões de pacientes precisando de tratamento, né? Sendo que a nossa capacidade de tratar hoje é de 100 mil pacientes, né? Então, a gente vai ter que incrementar, e levando em consideração que cardiologista, cirurgião, ecocardiografista leva pelo menos aí 12 anos, né, entre a faculdade de medicina e ter uma formação, cirurgião um pouco mais, 15 anos. Então, para os próximos 20 anos, a gente vai precisar formar aí os profissionais, e agora, né? E aí, logicamente, eu parabenizo, né, vocês que promovem isso, promovem essas reuniões para o Brasil inteiro, porque vocês estão formando, né, os profissionais que já têm que correr, né, para os próximos 15, 20 anos, porque daqui a 20 anos é o profissional o cirurgião que vai operar, ele tem que estar começando, entrando na faculdade de medicina agora, né, e eu vi no jornal recentemente, né, que a qualidade da nossa formação está ruim, né, o Brasil tem 450 faculdade de medicina, mais 450 esperando aprovação, mas com qualidade, né, que não é a que a gente espera, né? Então, a gente tem muita coisa. Então, nós que estamos vivendo hoje, né, somos os responsáveis por quem vai tratar essa galera toda nos próximos anos. Pode passar o próximo. Aqui é a quantidade, né, o trabalho publicado na SOCEG em 2021, mostrando aí o número de cirurgias cardíacas, em torno aí de 101 milhão e 300 mil em 10 anos, né? Então, quase 130 mil, com a taxa de mortalidade aí em torno de 3%, no centro-oeste, né? 3,38%, norte, 2,86% no sudeste, né? Mas a gente sente falta aqui, né? Do nordeste, né? E outras regiões, a gente não tem uma diferenciação também por válvula, enfim. Então, a gente ainda precisa incrementar esses dados, né? Então, nós estaremos responsáveis aí por criar essa literatura aí nos próximos anos. Pode passar o próximo. E aqui o que há de novo, né? É o que a gente falou, né? Então, antes a gente tinha só, né, uma plastia AD Vega, né? E hoje a gente tem, né, vários dispositivos, LuxValve, Terpid, Topaz, Evoque, algumas já com CIMARC, né? Trick Valve, dispositivos como CardioBand, Millipede eu tive a oportunidade, eu era fellow no Dante quando vieram o pessoal da Carolina do Sul fazer os primeiros casos, mas não deu muito certo, não. O dispositivo era alto, trombosou, enfim, né? Então eles estão reconstruindo esse dispositivo, né, para fazer com um perfil menor. Pode passar o próximo. Espera um pouquinho. Saiu, descompartilhou. Só um minutinho. Pronto. Pode passar o próximo. E é isso, né? Então, assim, daria para ficar aqui mais horas e horas conversando sobre cada dispositivo, cada indicação, enfim. Mas se eu vir mais longe foi por estar sobre ombro de gigantes. Pode passar o próximo. E esse daí é um gigantezão, que hoje faz 9 meses que partiu, meu pai, né? Faleceu aos 93 anos, hoje, né, no dia 16 de julho do ano passado, ele partiu, hoje está completando 9 meses, mas eu honro a presença dele, o que ele me ensinou, né? Foi um cara que não estudou muito, mas deu a melhor educação que a vida podia me dar, né? Disposição e força de trabalho de um bom piauiense, né? Para estar aqui conversando com vocês e falando um pouquinho para o Brasil. Então, com certeza, ele deve estar bem orgulhoso de onde
quer que ele esteja. Pode passar o próximo. E aí é o meu Piauí. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Quem não teve a oportunidade lá na Serra da Capivara, né, tem os cânions do São Francisco, tem bastante coisa legal. E aí há um pôr do sol lá em Barra Grande, também é sensacional. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha cumprido aí as exigências e superado aí, ou pelo menos atingido as expectativas de fazer parte aí de uma reunião tão honrosa e seleta. Agradeço pelo convite. E é isso. Desculpa aí as intercorrências técnicas. Da próxima vez eu vou tentar me preparar melhor, mas acho que deu tudo certo. Quem sabe faz ao vivo. Muito bem. Primeiro, Manuel, agradecer aqui sua presença, né? Sem dúvida nenhuma, foi um privilégio para a gente ouvir uma pessoa que tem se dedicado tanto à doença valvar, como dá para ver aí pelo que você nos relatou hoje, e trazendo aí para a gente essa patologia esquecida, né, da válvula. Eu queria primeiro, inicialmente, nossas reuniões são gravadas e a gente queria saber se a gente pode distribuir no nosso canal do YouTube. Com certeza, sem sombra de dúvida. Todos os direitos autorais aprovados e distribuídos. Então, aí, Manuel, uma coisa curiosa que eu digo assim, nos meus 45 anos de medicina, eu entrei no Dante, primeiro fiz servidor em 80 e entrei no Dante em 81. Eu diria que, assim, seguindo essa trajetória, a válvula tricúspide era lembrada, foi esquecida e agora está sendo relembrada. Relembrada. Porque no tempo, você citando o nome aí como Edneide, Auristela, essas todas foram minhas R-. Era R-, né? Então, eu era na frente delas e acompanhei Zilda, Campos e todo aquele pessoal que fazia valvopatia. E o interessante era que todos os pacientes, não vou dizer que todos, mas a imensa maioria dos pacientes submetidos a tratamento mitral e que secundariamente tinha regurgitação tricúspide, eles faziam plastia de De Vegas, todos. Isso aí eu estou falando no ano aí de 81. Você veja, quando saiu aquele trabalho do Dreyfus, né, quer dizer, em 2005, você veja tanto tempo depois, mas já se fazia aquilo lá. E a minha pergunta é por que deixou de fazer? Entendeu? Porque talvez muita dessa... logicamente, eu não estou citando na intervenção tricúspide primária, como você falou aí desse caso do rapaz que teve o trauma, né, do volante da moto, da policial. Eu estou dizendo nas tricúspides secundárias, se deixar de fazer. E quando eu voltei aqui para Aracaju, eu me lembro de um caso que o professor Zé Augusto, o pai de Zé Augusto Filho, que está aqui, é uma paciente que não tinha 30 anos e ela já tinha feito 4 trocas de válvula mitral. Tinha uma regurgitação tricúspide monstruosa, aquela com bilirrubina aumentada, com pulso tricúspide, pulso hepático, e a gente dizia, não, mas aqui não vamos operar só essa tricúspide, né? Não faz sentido, a mitral dela está muito boa, e você via a paciente indo e foi embora. Então, a minha pergunta é assim, por que se operava tanto antes? Porque você vê, o trabalho de Vegas é lá de 70, por aí, né? Então se operava tanto, depois se esqueceu. Isso é que eu não entendo isso aí. Por que isso aconteceu? Assim, eu passei também uma geração que eu estava no Dante e às vezes a gente tinha essa impressão, né? Eu digo porque eu fiz um levantamento, fiz alguns trabalhos lá e isso às vezes era alguma característica de algum cirurgião, então às vezes mudava, né? Como você vê, nos primeiros trabalhos eles faziam uma medida do anel, então era algo muito, sabe, eu não digo rudimentar, porque seria uma falta de respeito com a história, mas assim, dependendo, um exemplo que eu dou, tanto a regurgitação
ela é muito característica e muito dependente da pré-carga, da pós-carga, da volemia. Então, às vezes, o que é que acontecia? A gente já teve uma situação assim, um paciente que a gente indicou um triquivalve, aí a gente dialisou, deu diurético, quando foi medir, aí não tinha mais insuficiência tricúspide, tinha sumido. Tá entendendo? A paciente estava tão seca, tão seca, tão seca, que sumiu. Então, assim, essas situações, ou às vezes essa falta de entendimento, às vezes o dia que, dependendo de como estava a dinâmica, o que eu tenho de certeza para mim é que já nessa época, mesmo na época que o senhor acompanhou, e anos depois, quando eu vivenciei, o entendimento que a gente tinha é que a tricúspide ela não matava. Ninguém morria de tricúspide. Então, acho que essa foi uma das verdades que eu aprendi durante a cardiologia, vivenciando num serviço que tinha 1.300.000 pacientes. A gente cansava de ver, não, tricúspide não mata, tricúspide não mata. Então, eu saí com aquela informação, mas aquilo me incomodava, tá entendendo? Eu ficava revoltado, saía da reunião do Valve Clinic querendo indicar. Eu disse, se eu tivesse feito cirurgia, né? Então a gente tinha essa ideia, né, de que a tricúspide ela não era tão nociva. Então eu acho que por causa disso, né, se perpetuou essa ideia. Então mesmo no Dante a gente tinha flutuações, onde a gente indicava, né, uma coisa que eu aprendi. Eu saí do fellow com a doutora Auristela, ela fala, Manuel, quem diz o que é que o cirurgião vai fazer é você. Tá? Você que está acompanhando o paciente, você que está vendo a evolução, se der ruim, ele que vai te ligar, é tudo. Então a gente tinha que ter esse compromisso. E foi uma coisa que eu trouxe aqui para Brasília. Né? Então, é uma coisa que eu trouxe para cá, de sentar com o cirurgião na véspera da cirurgia e falar, olha, esse paciente está assim, assim, assado, eu quero que vai plastiar, se der para plastiar, se não der para plastiar, vai trocar. Eu quero que isso faça exclusão de auriculeta, porque o trabalho tal faz isso, isso e isso. A tricúspide dela é moderada, então eu quero que você dê uma olhada, porque tem trabalho mostrando que já a correção mesmo, só da dilatação já melhorou, isso vai evoluir. Então aqui eu faço um protocolo da American Heart, que eu uso, por exemplo, a amiodarona uma semana antes da cirurgia. Isso reduz em até 40% de fibrilação atrial. Ninguém faz isso, ninguém tinha costume de fazer isso. E aí, reduzindo fibrilação atrial, você reduz o tempo de internação, deiscência de ferida, tempo, tudo. Então, são vários protocolos que a gente vai implementando no paciente que vai. Então, eu acho que tem muito disso, né? E a cultura passada que eu tinha, quando eu cheguei aqui, todo mundo, não, cara, você dá para o cirurgião e você manda para ele. Eu disse, não, meu paciente eu acompanho, eu indico a cirurgia. Tem paciente meu que quer que eu entre na cirurgia, eu checo. Tem paciente meu que eu ausculto, que nem o pessoal fazia no passado. Termina de sair de SEC, eu vou lá e ausculto, porque é para saber se saiu, se sumiu o sopro, se não sumiu, coisa, né? Então, assim, e aí hoje o cirurgião que opera comigo, ele fala, esse cara, só tinha um senhor aqui de uns 80 anos que fazia isso, igual você tem feito. Então, antes a gente delegava muito para o cirurgião a decisão do que fazer com o paciente. Então, acho que hoje é muito um compromisso, né? Do clínico, do ecocardiografista, do heart team, né, que vai definir, né, hoje precisa ter essa cultura, né, e você não deixar só o cirurgião, porque às vezes por alguma questão ele não faz. Eu já tive situações de eu mandar para o cirurgião em São Paulo e aí o cara não fez nada do que era para ter feito, né? Não fez uma ponte que era para fazer, só trocou sabe? Fez um serviço melamão, como dizia meu pai, né? Então tem muito isso. Sem contar que a plástica de Veiga, ela tinha, na verdade, resultados, quando a gente botou em grande escala, ruins. Depois que surgiu, né, os anéis sintéticos, houve uma melhora. Hoje em dia, praticamente, a gente vê muito raro, viu, doutor Souza? É muito difícil você ver um cirurgião ficar operando de Veiga hoje. Não, lógico, não vê mais. Exatamente. Assim, em hospitais em que a gente não tem, né, anéis, a gente vai mais assim, no geral,
os resultados, né, eles são ruins, né? Deixa eu aproveitar, Sim, só comentar com uma coisa que eu certeza. acho interessante, só sobre o Triscore. Acho que lá em 2022, mais ou menos, a gente já discutia bastante, né, Vitor, sobre o Triscore. E uma coisa interessante é que quando a gente fala de eyeballing, e o cirurgião, quando vai avaliar o paciente que tem uma insuficiência tricúspide, numa cirurgia combinada, insuficiência tricúspide com mitral, e a gente insiste lá, ó, mexe na tricúspide, mexe assim, e há uma muita relutância, né? Sobretudo no quesito hipertensão pulmonar. A gente sabe que, teoricamente, não há uma contraindicação a mexer na tricúspide para hipertensão pulmonar. Tem casos e casos. Agora, um engraçado, que eu não sei sua prática, é que quando a gente pega o Triscore, você vê que não existe hipertensão pulmonar nas variáveis contadas. A gente tem disfunção de VD. Né? Então, Sim. acho que a gente vem discutindo isso aos poucos com os cirurgiões para tirar aquela ideia da cabeça. Aquela ideia. Nossa, demais. Eu falei, cara, Mitral e tricúspide, mexe na mitral, sim. avalia a tricúspide. Nossa, isso daí era um axioma no Dante também. Ah, se tiver hipertensão pulmonar no médico, vai ter disfunção. E não era. Às vezes a disfunção gera do próprio VD. É uma disfunção que até então a gente não sabia avaliar bem também, né? A gente tem FAQ, TAPS, alguns critérios, mas hoje com a ressonância, né, a gente consegue avaliar com muito mais propriedade o VD e falar, ó, cara, pode corrigir sem medo de ser feliz que não vai dar problema, né? E tem muito isso, né? Mas concordo demais com vocês. Acho que Vitor quer falar aí. Vitor, Manuel, parabéns aí pela aula, viu? Uma explanação muito intensa aí, passionate, né? Você falando com empolgação, né? Dá para perceber que você gosta muito do assunto. Ah, cara, com certeza, eu sou apaixonado por isso. Me fale para falar e principalmente quem quer escutar. Então, vocês estão aqui em outro lugar, à noite, numa terça-feira, podiam estar fazendo qualquer coisa. Então, para quem quer ouvir, é sempre um prazer compartilhar e aprender, né? A gente tá sempre aprendendo. Eu estava em Buenos Aires e Mendonça, comemorando 10 anos de casado. E aí chegava à noite, pegava uma tacinha de vinho, levei o computador, aí fazia um slide, aí todo mundo, mas não sei o que, disse, rapaz. Aí minha esposa, menino, isso daí, ele gosta mais disso daí do que de vinho. Eu disse, não, se puder juntar as duas coisas, vinho e aula, aí tá bom demais. Eu como intervencionista, né, a gente tem estudado bastante tricúspide, porque vai chegar a nossa hora, já chegou, né? Já chegou a nossa hora. Os dispositivos estão sendo aprovados, o TriClip já há muito tempo na Europa, o pessoal lá é bem pioneiro, né? Sim. A Evoque, que é uma válvula dedicada, foi aprovada agora pela FDA. E a LuxValve, né, que é um protótipo chinês aí, né, mais trazido pelo pessoal de Bordeaux e pelo Vinícius que está indo e vindo de lá, chegou aqui na América Latina já, e como você falou, você já tem caso, daqui a pouco o pessoal da rede vai se conversando, quais são os protocolos, quem é elegível, como que isso vai ser custeado, né? É um compassionate use, tudo. Então, e a gente vai evoluindo junto, né? Mas, assim, importante, eu acho, como tem residente aqui, né, deixar bem claro, né, que a gente precisa analisar as câmaras esquerdas antes de qualquer, né, de pensar em qualquer intervenção isolada da válvula tricúspide, triclip, né? Lógico. Trick valve e tudo, então analisar válvulas esquerdas, doenças, né, de ventrículo esquerdo e mitral. Com certeza. E se realmente sobrar, né, a tricúspide para a gente tratar. Lógico, brilhante sua colocação. Eu até levanto que a trick valve, um critério de exclusão dela é se tiver doença do lado esquerdo. A gente está agora, eu estou com um paciente com IAO, que a gente fez agora o nosso primeiro caso de AO pura no DefStar, 400 de cálcio, né? O Vinícius veio aqui para ajudar a gente, então a gente fez uma 29, tratou a IAO e ele tem uma IT também acentuada, dialítico. O que é que a gente vai fazer? Tratou a IAO, tá compensadinho, vai para casa, ficar 6 meses de molho, melhorar, recuperar, ganhar um pouquinho de massa. Usamos até decadurabolina nele, estava super sarcopênico e tudo, mas era um paciente que cabeça boa, queria viver, não tinha
prognóstico definido para a gente colocar como... E aí depois a gente vai avaliar, mas excelente sua colocação. Acho que todas essas definições a gente tem que englobar o clínico, englobar o hemodinamicista, o ecocardiografista, o cirurgião. Eu acho que hoje eu tenho uma visão muito que, assim, tem espaço para todo mundo, né? Tem um anestesista, tem o geriatra, enfim. Eu acho que, assim, quanto mais gente, melhor. Eu sou muito disso, né? O paciente vem em mim e fala assim, doutor, quero uma segunda opinião. Por favor, já passa o contato do doutor Flávio, vai em São Paulo, conversa com ele. Eu acho que não precisa ter egoísmo nesse sentido. Eu acho que colocar o paciente no centro da decisão do Heart Team e aí, logicamente, tentar decidir que com certeza vai ter espaço para todo mundo trabalhar, para o hemodinamicista, para o cirurgião. A cirurgia vai continuar existindo, tem muito paciente jovem, tem muita doença primária, né? E aí, logicamente, hoje eu digo, é uma bênção, né? Você ter a cardiopatia, a cardiologia estrutural, a hemodinâmica hoje para você conseguir tratar casos que você não tratava, né? Eu tenho um paciente minha do consultório, 90 anos, que fez uma TAV e está agora, cara, na Itália, né? Está lá agora, está programando trazer um Brunello para mim, paciente que estava acamada, cara, há 6 meses, sem prognóstico, né? Ninguém tinha coragem de meter a mão, a gente vai lá, trabalha direitinho, planeja o caso, tenta deixar o caso mais liso possível para um paciente conseguir ter um tratamento. Se você der 1 ano de vida, cara, eu falo, meu pai morreu com 93, né? Então, assim, a gente tinha um câncer, a gente conseguiu aí dar 4 anos de vida. Cara, foram os melhores 4 anos que ele teve, viajou, curtiu os filhos. Então, eu acho que se você coloca o coração, o sentimento, tudo isso, a medicina humanizada, eu acho que é isso, é ter muito bom senso. E é isso que eu coloco no meu dia a dia, né? Eu acho que eu falo sempre para o paciente, eu não tenho conflito de interesse com a indústria, o hemodinamicista não é quem me paga, o cirurgião não é quem me paga, nada. Meu conflito de interesse é com o paciente, é a vontade de fazer o melhor e fazer as coisas darem certo. E aí acabou. Então, que está decidido, e se tiver embasado na literatura, e quando não está, a gente arrisca, né? Como a gente tem arriscado e tomado aquela decisão em conjunto com a família, né? E fala, olha, é uma decisão que é difícil, pode dar certo, pode dar errado, mas você me ajuda, e quando você tem uma boa e constrói uma boa relação médico-paciente, as coisas de uma maneira geral dão certo. Eu acho que é isso, né? Já que tem residentes, eu acho que colocar sempre o paciente no centro da decisão. Eu acho que isso que eu falo para os meus alunos, para os meus residentes, eu falo, cara, coloca o paciente, né, usa o teu conhecimento e coloca o paciente. Não é hipocrisia, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer. A coisa que eu mais gosto de fazer é ver doente. Então não tem, né, se você coloca o doente no centro da decisão, você, né, não tem como errar. Né? Se você estudou para aquilo, é chamar quem é bom para fazer o que sabe fazer de melhor e todo mundo decidir junto. Eu acho que é por aí que a medicina tem que caminhar, em meio à guerra, ao caos que está acontecendo. Eu acho que é manter essa energia, esse espírito aí do Dr. Souza aí, promovendo reuniões para que a gente consiga continuar. Eu já havia falado isso para ele, né? Por causa de pessoas como ele, eu continuo ainda acreditando, né, que a medicina ainda tem muito para ser produzido, muito para ser feito, e a gente que é um pouquinho mais novo, né, estamos aí na vanguarda, né, e é só o começo. Pois é, Manuel. Eu queria, Manuel, agradecer, né, em nome de todo o grupo aqui nosso da cardiologia do Hospital São Lucas, a sua participação, sem dúvida nenhuma, trouxe um olhar assim, diferente para essa valvopatia, que vai ser muito útil para todos nós, e dizer que você é convidado para mais vezes. Lembre que você já sabe o caminho, quando você tiver um assunto interessante para a gente, é só falar que nós teremos o maior prazer de ouvi-lo. Com certeza, o prazer será todo meu. Todo meu. Tenho agora a programação agora de aulas e congressos até o meio do ano. Então, na hora que esfriar um pouquinho aí a nossa agenda, com certeza
Eu sei que o convite veio há quase um ano atrás, mas eu estava num momento meio turbulento aí da minha vida, isso mesmo. né? Então, Isso mudança e tudo, tratamento para engravidar, o pai doente, então estava num negócio. Agora não, agora as coisas estão muito bem calmas e bem encaminhadas, então a gente está aí à disposição aí para contribuir, para aprender, né? Então a gente sempre aprende, né? Eu sempre me dedico, estudo, reviso, então é sempre apaixonante, né? Conversar um pouquinho, porque a gente sempre está compartilhando e aprendendo junto. Obrigado, meu amigo. E valeu a pena esperar. Então, eu queria agradecer. Eu que agradeço, eu agradeço. Vocês são muito bons, são muito carinhosos. Obrigado. Então, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Tá bom, então abraço, até a próxima pessoal. semana com mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.